Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, bem-vindo a esse vídeo novo no canal. Nesse vídeo eu resolvo contigo as questões da prova de estatística da PF 2021, passo a passo, com todos os cálculos que você deveria saber. Alguns deles usando integrais, e aí você vai aprendendo como que você faz isso. Outros teóricos bem mais tranquilos também, tá joia? Talvez eu precise de mais do que um vídeo para não ficar muito longo, né? Então vou tentar fazer vídeos aqui de mais ou menos meia hora. Se precisar eu faço outros vídeos, porque para fazer todos os cálculos demora um pouquinho, mas eu quero fazer isso para você, joia? Começamos então com a nossa correção, e aí tá a tela estatística prova da PF 2021. A primeira questão dizia o seguinte: a correlação linear entre as variáveis y e t foi igual a menos 0,1. E aqui nós temos um texto que eu vou ler rapidamente junto contigo. Um estudo objetivou avaliar a evolução do número mensal y de milhares de ocorrências de certo tipo de crime em determinado ano. Com base no método dos mínimos quadrados ordinários, esse estudo apresentou um modelo de regressão linear simples na forma y vai ser igual 5 menos 0,1 vezes letra t, em que y representa a reta ajustada em função da variável regressora t, tal que o t varia de 1 até 12. Veja que nesse caso, a letra t é o nosso x. Normalmente a regressão linear tem a letra y e tem a letra x. Ele colocou o y e t, então o t aqui é o nosso x. Os desvios padrão amostrais das variáveis y e t foram respectivamente 1 e 3,6. Muito bem. Com base nessas informações, julgue o item a seguir. A correlação linear entre as variáveis y e t foi igual a menos 0,1. Nesse caso aqui, você poderia resolver mais rapidamente, por quê? Ele deu para nós uma fórmula de regressão linear, que é 5 menos 0,1 vezes a letra t. Quando nós pegamos uma regressão linear, nós sempre lembramos que temos dois coeficientes. Nós temos o coeficiente alfa, que é o intercepto, que é o 5, é o termo independente, e o coeficiente angular chamado beta, que é sempre o número que multiplica a letra x, que nesse caso é a letra t. Esse coeficiente angular é menos 0,1. Pois muito bem. Se você lembrasse do que eu vou dizer agora, você responderia sem fazer conta nenhuma. O coeficiente de correlação só vai ser igual ao coeficiente beta se os dois desvios padrão forem iguais. O desvio padrão da letra y e o desvio padrão da letra x, que nesse caso é o t, eles teriam que ser iguais. Nesse caso, a correlação seria igual ao coeficiente beta. Caso contrário, eles não são iguais. Porque você veja só, a afirmação feita na questão é que a correlação linear entre y e t foi igual a menos 0,1. Perceba que esse é exatamente o valor do coeficiente beta. E você percebe que os coeficientes, que os desvios padrão não são iguais, porque os desvios padrão amostrais das variáveis y e t foram 1 e 3,6. O que significa dizer que não dá para nós afirmarmos que vai ser a mesma coisa. Contudo, para você poder evoluir ainda mais, lembre dessa fórmula aqui. O coeficiente angular da regressão linear sempre vai ser igual letra R. A letra R representa o coeficiente de correlação linear, que multiplica desvio padrão da variável y dividido pelo desvio padrão da variável x, que nesse caso é a variável t. Significa dizer, veja, o valor do beta é o coeficiente angular. Ele vale menos 0,1. Portanto, menos 0,1 será igual. O valor da letra R nós vamos descobrir. Portanto, letra R. Legal. O valor do desvio padrão de y, nós sabemos quanto vale. O desvio padrão de y, ele falou para nós que vale 1, portanto, vezes número 1. E o desvio padrão da letra x, que é o t, é 3,6, dividido por 3,6. Nós vamos ter então que o 3,6 passa multiplicando, 3,6 vezes 0,1 fica menos 0,36, é igual... Fazer lá em cima, vou subir e vou fazer aqui em cima. Veja, 3,6 vezes 0,1 negativo, menos 0,36. Isso vai ser igual ao valor da letra R, porque é R menos 1.
Concluindo, o valor da letra R fica igual a menos 0,36. Veja que não tem nada a ver com o valor que ele falou, porque ele disse para nós que esse coeficiente angular, que esse coeficiente de correlação, a letra R, famosa letra R, coeficiente de correlação, seria igual a menos 0,1 e não é verdade, ele vai ser menos 0,36. Poderia você ter feito então diretamente, eu quando olhei essa questão já corri olhar os desvios padrão. Quando eu percebi que os dois desvios padrão não eram iguais, logo tive certeza. Bem, eu não sei quanto vai ser o valor do coeficiente de correlação, mas eu sei que não vai ser igual ao valor do beta. E eu sabia que o beta era menos 0,1, já sei fazer conta, poderia responder a essa questão. Todo caso, essa formulazinha que eu coloquei aqui é uma fórmula muito importante que você deve carregar consigo para onde você for. É realmente uma formulazinha bastante importante, que o desvio padrão, que o valor do beta, perdoe-me, o beta, que é o coeficiente angular da regressão linear, sempre é igual a R, coeficiente de correlação, desvio padrão de Y sobre o desvio padrão de X. O que significa dizer que essa questão claramente, bastante claramente, tem o gabarito errado. É uma questão que estava prevista no edital, assunto de regressão linear, portanto, não há nem o que nós discutirmos aqui. O próximo tópico dizia o seguinte, era referente ao mesmo texto, a mesma questão, só que ele dizia, se a média amostral da variável t for 6,5, então a média amostral da variável y será igual a 4,35. E aqui é conceito elementar de regressão linear. Se eu tenho a fórmula pronta para a regressão linear, e eu tenho a média de uma variável, eu encontro a média da outra. É só jogar na fórmula. Se ele disse para mim que a média da variável t é 6,5, eu pego a fórmula que ele passou e coloco no lugar do t 6,5. Eu vou descobrir o valor do y. Esse valor do y vai ser a média do valor do y. Quando você coloca a média na letra t, você encontra a média da letra y e vice-versa. Se ele me desse a média de y, eu descobriria a média do t também. Então essa questão era uma questão de substituição mais tranquila, faço com você aqui. Veja só, a fórmula que ele passou foi valor y é igual número 5 menos 0,1 que multiplica a letra t. O autor da questão falou o seguinte, a média amostral da variável t foi 6,5, tranquilo? Eu venho aqui e coloco assim, y vai ser igual 5 menos 0,1. Se você vai no lugar da variável t e você coloca a média dela, o y que você vai encontrar também vai ser a média. Coloquei a barrinha para indicar. Olha, no lugar da letra t, eu coloquei a média da letra t. O resultado que eu vou encontrar é a média do y. Y vai ser igual, número 5 menos 0,1 vezes 6,5, 0,65. 5 menos 0,65, 4,35. O autor disse que seriam 4,35. Nesse caso, o gabarito é o gabarito certo, não tem nem que discutir isso aqui. O gabarito é certo, questão sobre regressão linear simples, bastante tradicional. Então essa questão não há o que discutir. É o assunto regressão linear simples, comando específico, comando padrão, já caiu diversas vezes e, portanto, não havia o que discutir aqui, tá bem? A próxima questão, ainda referente a esse texto, falava o seguinte, considere que A, cuidado aqui, considere que A denote o coeficiente angular do modelo de regressão linear simples e considere ainda que o teste de hipóteses H0, A igual a 0, é isso aqui na verdade, ó, o que ele está falando é o seguinte, existe um teste de hipóteses H0 e H1, que é o teste de hipóteses normal da regressão linear. E aí ele chamou de A. Ele falou que o A é o coeficiente angular. Normalmente é beta, então vai lá, beta igual a 0, coeficiente angular igual a 0 e beta diferente de 0. Ele colocou A, né? Porque ele chamou de letra A, então ele colocou H0, o A vale 0,
e H1 o A é diferente de 1. E aí nós podemos fazer um teste de hipótese. E por que isso? Quando eu faço uma regressão linear, nem sempre essa regressão tem efeito, nem sempre ela gera melhora no modelo. Se o valor do beta for 0, não existe melhora nenhuma em relação ao modelo tradicional comparando com a regressão linear. E aí existe uma dúvida. Esse beta vai ser 0 ou vai ser diferente de 0? Surgem duas hipóteses. Hipótese nula, o B vale 0. Hipótese alternativa, o B é diferente de 0. E aí nós fazemos um teste de hipóteses, normalmente usando a distribuição F de Snedeker. Aqui não precisa de nada disso, porque o autor passou para nós algumas informações importantes. Ele falou, por exemplo, isso aqui, ó, que o nível de significância escolhido seja igual a 5%. E ele passou uma outra coisa, ele passou uma tabelinha. E a tabelinha que ele passou isso aqui, ó, p-valor. Agora veja, ó, coeficiente angular. O p-valor vale quanto? 0,15. Professor, o que significa o p-valor? O p-valor, ele é um número que você compara com a significância para você saber se aceita a hipótese nula ou se rejeita a hipótese nula. E como que é feita a comparação? Se o p-valor for maior que a significância, você aceita a hipótese nula. Simples assim. Se o p-valor for maior ou igual à hipótese nula, se for igual também, aliás, a significância, repito, se o p-valor for maior ou igual com a significância, você aceita a hipótese nula. Se por acaso o p-valor for menor do que a significância, aí você rejeita a hipótese nula. Nesse caso, o p-valor que ele passou é 15%. Porque 0,15 na realidade é a mesma coisa que 15%. A significância é 5%. Então veja, o p-valor, que vale 15%, é maior do que a significância, que vale apenas 5%. Espera aí então. O p-valor é 15%. A significância é 5%. Legal, parece bastante claro. Realmente, o p-valor é maior que a significância. Por que você não pegou o p-valor do intercepto? É porque esse teste de hipóteses é o teste de hipóteses do coeficiente angular. Então parece meio óbvio que se eu estou fazendo um teste de hipóteses para o coeficiente angular, eu vou usar o p-valor de quem você acha? Do coeficiente angular. Parece bastante direto isso. O p-valor é maior que a significância. Quando isso acontece, você aceita H0. Como assim você aceita H0? Você fica com ela, você acredita nela, ou seja, você acredita que o valor do A é igual a 0, o coeficiente angular é igual a 0. Olha o que ele falou, os resultados do estudo em questão indicarão que não há evidências estatísticas contra a hipótese nula. Perfeito, gabarito completamente certo para essa questão. Porque você veja só, eu acabei de explicar para você que quando o p-valor é maior ou igual à significância, você aceita a hipótese nula, você aceita H0, isto é, não há informações robustas, não há resultado significativo para que eu rejeite ela. Por isso que eu aceito a H0. Eu aceito a H0 porque o estudo não foi suficiente, o estudo não apresenta evidências suficientes para que eu rejeite a hipótese nula. Eu aceito ela, portanto. Tudo isso só porque o p-valor é maior que a significância. Aqui não há nenhum tipo de discussão, esse gabarito realmente é o gabarito certo e ele faz parte do assunto chamado regressão linear, não havia aqui o que discutir. Então, essas três questões, um aluno que assistiu um curso e que aprendeu regressão linear, ele tinha chances de responder. É claro que a hora da prova é um momento que sempre tem muitas dificuldades, nós compreendemos isso, e você poderia, de repente você encarou isso aqui, na hora não conseguiu encontrar o caminho correto, mas um aluno bem treinado teria a chance de resolver isso aqui. Nós continuamos, não vou enrolar muito não, e nós continuamos, e aí chegamos nesse tópico que está aqui,
E aí nós tínhamos lá uma amostra, 3,5, 5,3, 3,8, 3,1 e 3,5. E aí, considerando que o conjunto de dados apresentado representa uma realização de uma amostra aleatória simples de tamanho 5, retirada de uma população X, cuja função de probabilidade acumulada é escrito como. Então veja só, a função de probabilidade acumulada é 1 menos beta sobre x elevado ao quadrado, onde o x é sempre maior do que a letra beta. Por quê? Se por acaso o x for menor do que o beta, então o resultado vale zero. Veja essa parte aqui, ó. Se o x é menor do que o beta, o resultado da função é zero. Então essa parte aqui você desconsidera. Essa parte você simplesmente elimina. Se o x for menor do que o beta, o resultado é zero, essa parte não me interessa. O que nos interessa, portanto, é essa primeira parte. O x é maior ou igual ao valor do beta e a função acumulada é 1 menos b quadrado sobre a letra x. Muito bem. E ele falou que o beta é o parâmetro desconhecido. Julgue os itens que se seguem. A média amostral é uma estatística suficiente para a estimação de beta. Esse gabarito aqui está errado e eu vou justificar a você por que esse gabarito aqui está errado. Quando nós temos uma função, aqui estamos falando sobre estimadores. Nós temos uma função de probabilidade acumulada, beleza? Nós temos uma fórmula que possui um parâmetro, que é o beta, que nós não sabemos quanto vale. E aí ele falou o seguinte, ó, se você quer mais ou menos saber o valor do beta, é só você calcular o valor da média daquela amostra. Você vem aqui na amostra, calcula o valor dessa média. A saber, o valor dessa média aqui é 3,84. Pronto, você já tem uma estimativa para o beta. Foi isso que ele falou. A média amostral é uma estimativa suficiente, é uma estatística suficiente para a estimação do beta. Ou seja, vai lá, calcula a média amostral, pronto. Esse aí é o valor do beta. Não é bem assim, não é tão direto assim. Existem etapas que nós precisamos cumprir. Então não é, eu vou usar, para que você possa estimar o valor do beta, eu vou utilizar a média amostral. Ela entra no processo, mas ela sozinha não é suficiente. O beta não é o valor da média amostral. A estimativa do beta não é simplesmente a média amostral. Existem mais elementos envolvidos. Por isso que o gabarito aqui é o gabarito errado, certo? Nós avançamos, chegamos no próximo item. Pelo método dos mínimos quadrados ordinários, a estimativa da média populacional é igual ou superior a 3,5. Lembre que eu falei para você que a média amostral aqui é justamente 3,84. Muito bem. E aí, pelo método dos mínimos quadrados ordinários, a estimativa da média populacional é igual ou superior a 3,5, certo? O que justifica isso, Johnny? O que é, na realidade, esse método dos mínimos quadrados ordinários? Aquela média que você aprendeu, quando você aprende a calcular média, que você pega, soma os valores, divide pela quantidade, essa média ela é obtida por um método chamado método dos mínimos quadrados ordinários. Vou ser mais claro. Lembra da variância? Lembra, claro, né? Lembra dos desvios? Os desvios são o valor que você desvia em relação à média. Lembra disso? A média, do jeito que você aprendeu a calcular, ela é o número que minimiza esses desvios. A média que você aprendeu a calcular lá desde molequinho, que você continua usando até hoje, a média aritmética, ela é a média que faz com que você minimize o quadrado desses desvios. Por isso que é método dos mínimos quadrados. Quando você calcula os desvios, eleva ao quadrado e soma, qualquer outro número fora a média daria uma resposta maior. O número que minimiza, vamos supor, você calculou a média. E aí você, na hora de fazer a conta, de você fazer os desvios, para você chegar na variância, você errou. Você tinha um cálculo lá que a média era 5. E aí você errou e colocou 6. O que vai acontecer? Você vai aumentar a variância, porque a média é o número que minimiza a variância. Sabia disso? Por isso que você diz que pelo método dos mínimos quadrados ordinários, a média vai ser tanto, tá certo? Realmente, a média vai ser 3,84, que é maior ou igual a 3,5. E aqui estamos tranquilos, essas duas
ainda eram tranquilas de responder, tá bem? Essa aqui não é fácil, e aí, atenção, a estimativa de máxima verossimilhança para o parâmetro beta é igual ou superior a 3,5. E aqui o bicho pega. Por que aqui o bicho pega, cara? Aqui o bicho pega porque você teria que saber o seguinte, o que é uma estimativa de máxima verossimilhança? A estimativa de máxima verossimilhança é o valor do beta que faria com que a média desse a média da amostra. Qual é o valor que eu coloco nesse beta para que a média dessa distribuição seja exatamente o valor dessa amostra aqui, que é 3,84. Professor, como que eu faço isso? Aí você faz isso desse jeito aqui, ó, e aí eu vou mostrar bonitinho para você. A função que ele passou para começar a conversar não é a função densidade. A função que ele passou é a função chamada função de probabilidade acumulada, é a função de probabilidade acumulada. É importante que você veja isso, né? Não é a função densidade, são coisas diferentes. A função densidade, inclusive, é a derivada dessa função de probabilidade acumulada. Sabia? Se não sabia, saiba agora. Quando eu falo função densidade, se eu não tenho ela, caso eu tenha a função de probabilidade acumulada, eu derivo e chego na função densidade, que é o que eu vou fazer agora, inclusive, né? Então você veja lá. Vou criar uma tela de novo aqui, porque aquela sumiu, e aí a gente coloca. A função que ele passou foi assim. A probabilidade de x ser menor ou igual a x é igual a 1 menos, aí ele colocou uma divisão para nós, beta dividido por x, tudo elevado ao quadrado. Muito bem, lembre que essa fórmula vale para quando o x é maior ou igual ao valor do beta. Muito bem. Aí nós começamos lá. Eu vou encontrar agora qual é o valor da função densidade. Como que você calcula a função densidade? Derivando a função probabilidade acumulada. Só que antes, até você pode fazer o seguinte para nós. Caso você queira, você pode mudar isso aqui, você pode colocar assim, ó. A função probabilidade acumulada fica da seguinte maneira. Número 1 menos beta elevado ao quadrado vezes x também elevado ao quadrado. Aliás, tá menos 2, porque o x estava embaixo, ele fica elevado na menos 2. Beleza? E aí você vai, então, ter que agora fazer a queridíssima derivada desse negócio lá. Para você derivar essa função, lembre que a derivada de uma constante é zero. B quadrado você coloca lá, B quadrado. E aí você vai agora derivar o x elevado a menos 2, que vai ficar x elevado na menos 3. E aí eu vou colocar o menos 2 aqui multiplicando, tem um 2 na parte de baixo, e aí você consegue tranquilamente fazer o corte. Vou fazer passo a passo aqui para você, senão você fica boiando, e não é legal que você fique boiando, evidentemente, nesse tipo de questão, não é? Então, o que nós fazemos aqui é basicamente o seguinte, ó, eu vou derivar essa função aqui. Como que eu derivo ela? F de x, que é a função densidade. Derivada de uma constante, zero. Menos, agora esse menos aqui você repete e coloca menos. Agora, beta quadrado é uma constante, portanto você repete. Vou derivar x elevado na menos 2. Como que eu derivo? O número que está aqui, ele desce multiplicando na frente e o expoente diminui uma unidade. Se o expoente era menos 2, ele acaba ficando menos 3. Fazendo o jogo de sinal menos com menos, significa dizer que a função densidade vai ser igual a 2 beta quadrado, que multiplica x elevado na menos 3. Significa que você pegou a função de distribuição acumulada, você derivou essa função e derivando ela você chega na função densidade 2 que multiplica beta ao quadrado, que multiplica x elevado na menos 3. O que eu fiz aqui foi uma derivada. Eu derivei e ao derivar nós chegamos então naquela função. Beleza por enquanto. Claro que aqui
se você não sabe derivar, você já está em maus lençóis, né? Para quem sabe derivar, a coisa vai acontecendo. Se por acaso você não tem ideia de como que faz derivada, evidentemente que aí você teria bastante dificuldade. Ok? Agora então, você vai lembrar o seguinte: como que eu calculo a esperança de uma distribuição através da sua função densidade? A esperança vai ser igual à integral de x f de x dx. Esse é o valor da esperança de uma distribuição de probabilidade quando eu conheço a sua função densidade. Você faz a integral de x f de x dx. Nesse caso, o x varia de beta até o infinito. Por quê? Porque o valor do x tem que ser maior ou igual a beta, ou seja, o x começa pelo beta. O menor valor do x é justamente o beta. E o maior valor? Aí vai até o infinito. Então os valores do x começam pelo beta e vão até o infinito. Essa integral vai ser a esperança, vai ser a média. Só que a média que nós queremos é uma média de 3,84. Isso vai ser igual à integral de beta até o infinito de x que multiplica o valor da função densidade, 2 beta elevado ao quadrado, x elevado na menos 3, dx, que é só protocolar. 3,84 vai ser igual, aí você coloca lá o seguinte: integral de beta até o infinito de 2 beta elevado ao quadrado, que multiplica x elevado na menos 2, porque esse x expoente 1 vai multiplicar com esse x expoente menos 3, mantém a base, soma os expoentes, fica menos 2, beleza? Você agora vai fazer o seguinte: 3,84 vai ser igual. Aí você coloca lá a integral. Como que você integra 2 beta quadrado x na menos 2? Essa integral fica, na verdade, o seguinte: vai ficar 2 beta elevado ao quadrado vezes x elevado na menos 1 dividido por menos 1. Só que isso varia de beta até o infinito. Quando você fizer a substituição, primeiro você coloca o infinito, depois você coloca o beta, você perceberá que nós chegaremos no seguinte: 3,84 vai ser igual, e aí nós vamos ter aqui 2 beta ao quadrado, que multiplica, e aí nós vamos ter beta elevado na menos 1. Quando você colocar o infinito e colocar o valor do beta no lugar do x e subtrair, você chega nessa etapa. Nós teremos então que 3,84 é igual a 2 beta, o que conclui que o valor do beta vai ser igual a 3,84 dividido por 2, o valor do beta é igual a 1,92. A estimativa para o valor do beta é 1,92. Muito bem. Veja que essa estimativa foi obtida usando uma derivada e uma integral. E não foi uma integral simples, porque nesse caso aqui, você coloca o infinito no lugar do x, vai ter que tirar uma conclusão daqui, enfim, você chega em 1,92. E aí você conclui, veja só, a afirmação que ele tinha feito: a estimativa de máxima verossimilhança para o parâmetro beta é igual ou superior a 3,5. Errado. Completamente errado. Não é igual, muito menos superior a 3,5, é inferior a 3,5. Ela vale, como você já viu, 1,92 aproximadamente. Então, nesse caso, para que você pudesse, não é, fazer o cálculo bem apurado, você teria que dominar e bastante bem o assunto derivado, o assunto integral e também o conceito ali de estimador de máxima verossimilhança, certo? Deixa-me ver uma coisinha, ver o que nós temos agora. Temos a função densidade. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar 2 vídeos, vou encerrar esse vídeo por aqui, e aí no próximo vídeo eu já trago para você a correção das
outras questões que nós temos que fazer. Já fizemos aqui 6 questões, faremos as outras 6 questões. Aí tinha aqui a função densidade que era conjunta, depois uma outra que também tinha que derivar, enfim, integrar na verdade. E aí eu faço no próximo vídeo. Por enquanto era isso, foi um grande prazer. Até a próxima aí, espero você no próximo vídeo. Valeu!